Então, dando início à aula de número 11 de física, nosso assunto são as fases da matéria, ou como a gente pode chamar também de estados físicos da matéria. Então, os estados físicos que a gente vai estudar são o sólido, o líquido e o gasoso. E eles são determinados pelo distanciamento entre as moléculas, conexões moleculares e energia cinética. São esses 3 pontos fundamentais que movimentam as partículas de uma amostra. Então, são eles sólido, líquido, gasoso, plasma e condensado de Bose-Einstein. O que a gente não vai ver, a gente só vai ver esses 3. Então, os corpos sólidos apresentam uma definição em sua forma, porque suas moléculas estão bem agrupadas e com pouca movimentação, o que possibilita uma atração ou uma interação bastante intensa entre elas. A força atrativa entre elas faz com que o corpo sólido possua apenas um movimento vibratório, sendo assim a energia cinética é muito baixa. A energia cinética é a energia do movimento. Então, se no sólido as moléculas estão bem agrupadas, elas não têm muito espaço para colidirem umas com as outras. Então, faz com que a energia cinética seja baixa. Já no líquido, as moléculas ficam um pouco mais afastadas, sendo que o que ocasiona, então, um aumento na energia cinética, porque tem mais movimentação. E nos gases estão bem afastados. Então, a movimentação é bastante intensa. Assim, a energia cinética nos gases é alta. Então, os estados líquido e gasoso. Os líquidos, a força intermolecular entre os líquidos é fraca, pois as moléculas estão mais separadas umas das outras, o que permite manipular e separar partes de uma amostra com facilidade. Se a gente tem um copo com água, é fácil tirar um pouco dessa água. A força de atração entre as moléculas impede que elas se movam livremente. Além disso, a tensão superficial, que é a força de atração entre moléculas iguais, é a que possibilita a formação de gotas. Se a gente pegar um copo, encher com água e colocar uma agulha na horizontal, ela vai ficar flutuando, tá? Por conta dessa força de atração que existe nas moléculas ou entre as moléculas de água. Se estão mais afastadas, possuem mais espaço para se movimentarem, ocasionando, então, um aumento na energia cinética. O líquido possui volume próprio, porém, a sua forma depende do recipiente onde é armazenado. Se a gente colocar numa garrafa, ela vai ter uma forma, se pôr num copo, vai ter outra forma, se pôr numa tigela, uma outra forma ainda, e assim por diante. O estado gasoso, por não possuírem forma nem volume próprio, os gases ocupam todo o espaço disponível no meio onde se encontram. Por exemplo, se tiver um vazamento de gás dentro de casa, o gás vai se espalhar por toda a área, por todo o espaço. Possui alta capacidade de expansão, quer dizer, aumenta o seu volume, em razão da energia cinética elevada. Quando colocamos em um recipiente, o gás espalha-se indefinidamente, e nessas condições de confinamento, o gás for aquecido, acontecerá um aumento na energia cinética e uma elevação na pressão do sistema. Então, aqui tem um resumo das características, dos estados físicos. Por exemplo, o sólido, ele tem volume fixo, a forma própria, e em relação ao movimento, ele não sofre compressão. Por exemplo, se tem seu celular na mão, se você quiser apertá-lo e diminuir de tamanho, não tem como, Os líquidos, eles têm volume fixo também, a forma é variável conforme o recipiente,
e ele não sofre compressão facilmente. Se a gente encher uma garrafa de água, por exemplo, e colocar um êmbolo, empurrar, a gente não consegue fazer muita compressão, né? Bem pouco. Já no gás, o gás ele não tem volume próprio, né? Ele ocupa todo o recipiente ou lugar em que ele está inserido. A forma é variável, vai também depender do recipiente. E ele sofre compressão facilmente. Tá? Se a gente tiver um gás, como as moléculas estão afastadas, né? Por exemplo, a gente enche uma garrafa, por exemplo, com gás, aí coloca um êmbolo, você consegue comprimir ele, fazer com que o volume seja bastante reduzido. Agora, em relação às mudanças de estado físico, né? A gente tem o gelo, a água no estado sólido, e ele passa para o estado líquido. Então, essas são as mudanças de estado físico. Então, a gente tem sólido, líquido e gasoso, né? A passagem do sólido para o líquido recebe o nome de fusão, e do líquido para o gasoso, vaporização. Aqui tem várias maneiras de vaporização. Tem a ebulição, tem a calefação e tem a evaporação. Do estado gasoso para o líquido, a gente chama de liquefação ou condensação. Do líquido para o sólido é a solidificação. Quando uma certa massa ou de gelo, né, tanto faz, ou o ferro, né, quando ele entra em fusão, a temperatura tem que aumentar. Por exemplo, se tira um gelo da geladeira, deixa ali, ele vai derretendo. Por quê? Porque ele está recebendo calor do meio ambiente. Então, do sólido para o gasoso, a temperatura aumenta. Do gasoso para o sólido, né, passando pelo líquido, vai haver uma redução na temperatura. Os fatores que determinam os estados físicos. A gente já tinha falado um pouco, né? O que determina o estado físico da matéria é a organização de suas moléculas, o espaçamento entre elas e a energia cinética, que é a energia de movimentação. Todo corpo que tem movimento, ele acumula energia cinética. Então, cada elemento possui um ponto de fusão e ebulição que definem o ponto crítico, isto é, em que a temperatura e pressão do elemento ou da substância, né, mantém ou altera o seu estado físico. Esse ponto crítico varia de acordo com a natureza do material. Além disso, para cada elemento ou cada substância, temos diferentes forças intermoleculares, o que também influencia o estado físico. As forças intermoleculares são as forças que ocorrem entre as moléculas, né? A água, por exemplo, fica um oxigênio ligado ao hidrogênio, e aí sucessivamente assim, hidrogênio, oxigênio, eles vão se ligando entre eles. Então, eles têm uma força intermolecular bastante intensa. A pressão atmosférica, ela também interfere no aumento, né, da temperatura. Então, é a pressão exercida pela atmosfera sobre a superfície. A pressão é a força exercida por unidade de área. Nesse caso, a força exercida pelo ar em um determinado ponto da superfície. Se a força exercida pelo ar aumenta em um determinado ponto, consequentemente, a pressão também aumentará. A pressão atmosférica é medida por um equipamento conhecida como barômetro. E essas diferenças de pressão têm uma origem térmica, estando diretamente relacionadas com a radiação solar e os processos de aquecimento das massas de ar. Formam-se a partir de influências naturais, como a continentalidade, né, o ar do continente, a maritimidade, o ar que vem então do mar, a latitude e a longitude.
As unidades que a gente mais usa são milímetro de mercúrio, né, mmHg, e atmosfera. Mas existem outras ainda, né, o Pascal. Às vezes usamos Pascal também, ou quilopascal, ou o milibar, ou hectopascal, vai depender do exercício daí, né? Então, aqui para vocês terem uma ideia, se a gente considerar essa massa de ar aqui no topo da montanha, a quantidade de ar é bem menor. Portanto, a pressão sentida vai ser menor também. Já que ao nível, né, da água, tem uma massa bem maior de ar. Então, o peso também vai ser maior. Portanto, a pressão atmosférica é maior. Então, quanto maior a quantidade de ar, né, já que o ar é matéria, maior vai ser a pressão. E na água, a pressão aumenta bem mais. Aqui na atmosfera, a cada 1.000 metros, a pressão vai diminuir em uma atmosfera. Quer dizer, se essa montanha aqui tem 1.000 metros, então aqui a pressão vai ser de 0,9 atm. E ao nível do mar, na verdade, aqui né, a gente não sabe se é nível do mar, provavelmente não, né? Existe uma atmosfera. Então, aqui dá para ver melhor, ó, a pressão atmosfera ao nível do mar é 1. Se a gente mergulhar a cada 10 metros, vai aumentar em uma atmosfera. Então, a pressão a 10 metros vai ser de 2 atmosferas, a 20 metros a 3, e assim sucessivamente. Por isso que os mergulhadores têm que tomar muito cuidado, né, na hora de voltar para a superfície. A vaporização, que é a passagem do líquido para o vapor, né, para o gás, ocorre então de 3 maneiras: através da evaporação, da ebulição e da calefação. Então, vamos à evaporação, que acontece numa temperatura ambiente, né? A gente percebe que as roupas secam no varal, não precisa estar a 100 graus Celsius, né? Pode estar a temperatura ambiente. Então, é a mudança de fase do estado líquido para o gasoso de modo gradual e lento. Ela ocorre apenas na superfície do líquido e não é perceptível visualmente, pois não há o surgimento de bolhas nem agitação em seu interior. Então, assim como a água de um lago, dos rios, dos mares, né, eles evaporam a temperatura ambiente. Já a ebulição é provocado, né? Se a gente coloca uma panela com água, essa água vai esquentar mais rapidamente, vai chegar a 100 graus e vai mudar de fase, ou seja, vai passar do líquido para o vapor. Na verdade, isso aqui não é mais o gás, tá? A água no estado gasoso que a gente vê, ela já condensou. É uma passagem muito rápida. Então, quando ela entra em contato com a atmosfera, já se resfria novamente e passa para o estado líquido. Então, esse vapor, na verdade, é estado líquido, mas houve a ebulição, né? Então, nesse caso, a passagem do estado líquido para o gasoso é causada por um aumento na temperatura, por isso é mais rápida que a anterior. A formação de bolhas, que a gente vê aqui, sendo bastante perceptível a olho nu, pois ela ocorre com agitação em toda a extensão da matéria. E a calefação também é uma vaporização, só que muito mais rápida que as duas anteriores. E ocorre quando um líquido entra em contato com uma superfície que está com a temperatura mais elevada que o seu ponto de ebulição. Então, por exemplo, são essas gotas, né, quando a gente joga água em cima de uma chapa, né, de fritar alimento, ou numa frigideira, ou num ferro de passar roupa, alguma coisa, alguma superfície que esteja muito quente. Então, a passagem é instantânea.
embora a evaporação esteja sempre ocorrendo, alguns fatores influenciam a taxa de evaporação de líquidos, como a temperatura, né? A gente pode perceber quando coloca a roupa no varal. Se a temperatura está mais elevada, a evaporação é mais rápida, quer dizer, a roupa seca mais rapidamente. A pressão também, quanto maior a pressão, mais rápida é a evaporação. A umidade do meio, a umidade do ar, por exemplo, em dias chuvosos, né? A roupa seca mais lentamente, então a evaporação é menor. Ou superfície de contato, quanto maior, mais rápida a evaporação, né? Se a gente colocar, por exemplo, uma toalha para secar dobrada, ela vai demorar mais tempo para secar do que se ela tivesse estendida, né? Ela tem mais área, mais superfície de contato para evaporar. E a vazão de ar, também um exemplo fácil, né? Quando está ventando, por exemplo, a roupa seca mais rápido. A fusão, que é a passagem, então, do sólido para o líquido. Esse é um ponto bastante importante, né? É um ponto, o ponto de fusão das substâncias e o ponto de ebulição, né? São dois pontos, assim, muito importantes na física, na química. Então, durante a fusão, uma substância cristalina obedece às seguintes leis. A primeira lei é que quando existe uma pressão constante, a fusão de uma substância cristalina se processa a temperatura constante também. Então, durante toda a fusão, ocorre a temperatura fica constante, mas a substância precisa receber calor, né, para fundir completamente. Então, a fusão, também chamada de solidificação de uma substância cristalina, é aquela em que aparece em presença uma da outra, as fases sólida e líquida. A segunda lei, para uma dada pressão, cada substância possui a sua temperatura de fusão. Aliás, fusão do líquido para o sólido, né? Mais um ponto importante, influência da pressão na temperatura de fusão. A maioria das substâncias, ao receber calor durante o processo da fusão, tem seu volume aumentado. Isso é a dilatação térmica, né? A gente sabe que quando aumenta a temperatura, os materiais eles se dilatam, só que existem exceções, né? Isso ocorre porque, ao receber calor, aumenta seu grau de agitação térmica das partículas que compõem o corpo, expandindo, assim, o seu volume. Porém, algumas substâncias apresentam um comportamento contrário durante o processo da fusão. Ao receber calor, para passar da fase sólida para a líquida, tem seu volume diminuído. Como substâncias que apresentam esse comportamento inverso, pode-se destacar a água, o bismuto de ferro e o antimônio. Então, a água, quando ela funde, ela vai diminuir o seu volume. Tá? Quando ela passa do sólido para o líquido, ela diminui. Agora, quando ela solidifica, ela aumenta o seu volume. Ocorre ao contrário. Então, verifica-se que ao sofrerem um aumento de pressão, as substâncias que têm seu volume aumentado na fusão também têm sua temperatura de fusão aumentada. E as que têm o seu volume reduzido têm a temperatura de fusão diminuída. Outra característica desse comportamento inverso da água é o aumento de volume na solidificação, que é a passagem da fase líquida para sólida, o que explica o fato de uma garrafa fechada e cheia de água romper quando colocada no congelador. Então, ocorre o inverso. Aqui eu percebi que tem um errinho, aqui não é solidificação.
Ali é do sólido pro líquido. Então, próximo slide, experiência de Tyndall, que é o regelo. É bem interessante isso aqui. Você tem um bloco de gelo, coloca um fio com 2 pesos. Aí ele atravessa aqui. O que vai acontecer? Esse fio, com o peso, ele vai exercer uma pressão. E aí vai ocorrer o derretimento do gelo. Tá? Enquanto o fio for descendo, depois que cessar a pressão na parte de cima, a água volta a congelar novamente. E o fio vai atravessando todo o bloco sem parti-lo em 2 partes. É o princípio também da patinação no gelo, né? Então, sobre um bloco de gelo apoiado em suas extremidades, passa-se um fino fio que sustenta 2 pesos. Sob a ação dos pesos, o fio atravessa completamente o bloco de gelo, sem, contudo, dividi-lo em 2 partes. Mantida a temperatura constante do bloco, o aumento na pressão sobre o gelo em contato com o fio faz com que ele se funda. O fio pode, então, descer um pouco. Cessada a pressão adicional sobre a água, esta volta a solidificar-se. Então, é uma experiência que foi bastante interessante, né? Agora existe a sobrefusão, ou também chamada de superfusão. Isso acontece com determinadas substâncias que estão no estado líquido em uma temperatura inferior à sua temperatura de solidificação. Por exemplo, o hipossulfito de sódio. A gente pode observar frequentemente esse fenômeno. Então, se a gente analisar o gráfico, aqui a 48 graus, ele começa a solidificar. Tá? Só que se a gente não agitar, e essa passagem for uma passagem muito lenta, a gente pode perceber que ele vai continuar no estado líquido a uma temperatura inferior da temperatura de solidificação. Então, a condição é que essa passagem seja lenta e sem agitar a massa. As mudanças de estado acontecem seguindo determinado padrão, né? Verifica-se experimentalmente que o processo de solidificação apresenta as seguintes características. A pressão sempre está junto, né? Então, mantendo-se constante a pressão, a temperatura durante todo o processo de solidificação permanece constante. A quantidade de calor por unidade de massa é chamada de calor latente de solidificação e é uma característica da substância. Por exemplo, a água. Se eu tenho 1 grama de água, eu preciso transformar esse grama de água em água líquida. Eu vou ter que fornecer 80 calorias. Então, essas 80 calorias por grama, a gente chama de calor latente. Enquanto essa massa de água estiver passando, então, do sólido para o líquido, ele vai recebendo calor, mas a temperatura mantém-se constante. E a temperatura em que cada substância sofre solidificação é bem determinada, é chamada ponto de solidificação. Normalmente é o mesmo, né? De fusão e solidificação para a água é 0 graus Celsius. Então, é o nosso padrão. Já se a gente fundir o ferro, né? Ele tem que ter uma temperatura muito elevada para passar do sólido para o líquido. A condensação, que é também chamada de liquefação, né? Que é a passagem do gás para o líquido. A condensação é a mudança do estado gasoso para o líquido, também chamado de liquefação, e é o processo inverso da vaporização. Então, para que o vapor sofra condensação, é necessário que ocorra
ou uma redução na sua temperatura, ou um aumento na pressão a que está submetido. Então, essas gotas que se formam ao redor de copo, garrafa, quando a gente coloca um líquido gelado, é a água no estado de vapor que está no ar, que baixa a temperatura e condensa. Tá? Então, não é a água que sai do copo, né? Como num filtro de barro, por exemplo, que daí tem passagem através dos poros. Mas aqui, então, a gente percebe que é a umidade do ar que se condensou. Já a sublimação é a passagem direta do sólido para o gasoso, para o estado de gás, sem passar pelo estado líquido. Ou vice-versa também, né? Então, para uma substância sofrer o processo de sublimação, é necessário que esteja submetida a determinados valores de temperatura e pressão. A naftalina e o gelo seco, né? O gás carbônico sólido, são exemplos de substâncias que sofrem sublimação nas condições ambientes. Então, esse gelo seco é bastante utilizado, né? Nas danceterias, né? Para fazer aquele efeito de fumaça, né? Então, e a naftalina é utilizado para combater alguns insetos, né? Então, o que mata os insetos, na verdade, não é porque o inseto vai lá e come a naftalina, é porque no ar a naftalina passa do sólido para o gás e o inseto inala esses gases. Então, encerrando a aula de hoje, por hoje era isto. Encerrando a gravação, muito obrigada, galera.